Oiê! Aqui quem fala é a Jo. Seja muito bem-vinda ao canal do Ateliê Jo e Rô. Tudo bem com você? Espero que sim, comigo está tudo bem. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer a carteira Lua. É essa lindeza aqui que você vai aprender a fazer no passo a passo de hoje. E olha que lindeza que é essa carteira Lua. Ela tem uma alcinha de mão. Aqui na parte de cima você tem dois bolsos. Olha que incrível. Abrindo o zíper, você tem vários bolsos para organizar os seus objetos pessoais, como cartão, documento, RG, CPF. Aqui do outro lado tem um bolso de zíper e mais um bolsão. E olha que linda que ela é. E você pode adquirir o seu projeto para fazê-la. E aí, já gostou? Então deixa seu joinha, se inscreva no canal e vamos costurar? Pera, que antes de irmos para o nosso passo a passo de hoje, eu tenho dois recadinhos para contar para você. O primeiro é que durante todo o mês de novembro e dezembro, vou compartilhar com você passo a passo de peças para você presentear e vender nesse final de ano. E o outro recadinho é que agora temos um site onde você pode adquirir as peças feitas durante os vídeos de passo a passo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar bem explicadinho como você pode adquiri-las. E agora sim, vamos costurar? Então vamos lá para as medidas e os materiais que vamos utilizar para fazer a nossa carteira Lua. Assim que você compra o seu projeto, você vai receber lá no PDF a capa, algumas instruções. Também você vai encontrar a lista de materiais, uma sugestão de preço e um gráfico que vai te ajudar a ter uma ideia de como montar a sua carteira. Você vai ter uma página com todas as medidas que você vai precisar para fazer a sua carteira e os moldes. Hoje eu trouxe aqui os moldes, tá bom? Eu vou mostrar pelos moldes como você vai cortar e depois nós vamos pro passo a passo para montar a nossa carteira. Então, começando aqui, ó, pelo molde do corpo, lá você vai encontrar o molde do corpo. Na página de medidas e cortes tem todas as quantidades que você precisa cortar deste molde, tá bom? Mas se você quiser marcar no seu molde, fique à vontade. Então, aqui ó, nós vamos precisar cortar no molde do corpo, 2 vezes no tecido principal, 1 vez na manta e 2 vezes no forro. Então, aqui eu já trouxe, ó, 2 vezes no tecido principal. Eu escolhi utilizar um jeans. Aqui eu vou utilizar 3 tecidos, tá? Porque eu vou utilizar um retalhinho desse azulzinho aqui, ó, bonitinho, que fez uma composição bem legal. Mas lá no molde eu te dou a dica de utilizar apenas 2 tecidos, tá bom? Mas trouxe então também essa ideia de você utilizar aí um pedacinho de retalho que você tenha para compor o seu tecido principal e o seu tecido de forro. Então aqui eu estou utilizando no jeans 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 1 vez na manta. A manta ela vai estabilizada em um dos seus tecidos principais. Tá bom? Você escolhe um deles e estabiliza a manta. O que que eu fiz? O que que é o estabilizar? Fui no ferro, passei bem passadinho o meu tecido em cima da minha manta e fiz um zigue-zague em toda a volta. O zigue-zague é uma costurinha de segurança, também pode ser uma costurinha reta bem na beiradinha. Estou utilizando a manta 1000 tons. Aqui abaixo você encontra o link, caso você queira adquirir a sua. Ok? Então, para o corpo, é isso que a gente vai precisar. E vamos aqui, então, para o bolso 1, que é o bolso dos portas-cartões, tá? A forma de cortar ele, aqui no seu molde, você vai encontrar escrito dobra do tecido. O que seria isso? Nós vamos cortar desta forma, dobrando ao meio. Aonde está escrito dobra do tecido, a gente deixa nessa dobrinha e a gente corta o tecido aqui embaixo. E aí, então, ele vai ficar maior do que o tamanho do molde, tá? Lá na sua página de medidas, você vai encontrar o tamanho total, tá bom? Para você cortar. Se você for cortar pelo molde, é só você fazer isso como eu te expliquei, dobrando ao meio. E vamos precisar também 1 vez na entretela. Então, a entretela é do tamanho do molde. Nós vamos colocar
ela aqui em cima, tá vendo? Nós vamos colocar a entretela apenas na metade do molde. E vamos ao ferro passar bem passadinho, deixando ele aqui fixado, a nossa entretela no nosso tecido. Lembrando que a entretela, ela é estabilizada, fixada, colada no lado do no lado do avesso do tecido, tá bom? Aqui, nós vamos precisar também, utilizando o mesmo molde, é o molde do bolso do zíper. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai ficar 2 cortes iguais, tá bom? Desta forma, esse daqui eu já estabilizei, ó. Ele fica preso apenas na metade do meu molde e eu passei na parte do avesso. Agora, nós vamos também cortar no bolso. Vamos separar aqui. Deixa eu já pôr assim. Esse daqui é o bolso 2, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa. É uma vez no tecido escolhido e uma vez na entretela. Mesma coisa, vamos cortar dobrando o tecido e a entretela é apenas uma vez aqui abaixo, na metade do nosso molde. Esse daqui, então, é o bolso 2 do porta-cartões. No bolso 3 do porta-cartões, nós vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Então, para o porta-cartões, nós vamos ter 3 bolsos. E vamos precisar também aqui, ó, do bolso do zíper B, que vai apenas 2 vezes do tecido escolhido, sem entretela, tá bom? Só o tecidinho. 2 vezes desse molde aqui. Vamos precisar também de uma tirinha para fazer a alça de mão e um mosquetinho, tá bom? Para poder então fazer a alcinha e aqui vai prender no cursor do zíper. Vamos precisar também 2 pedaços iguais de zíper, lembrando que lá todas as medidas está bem explicadinho. 2 cursores. Vamos precisar de uma parte maior de zíper, que essa daqui vai ser o fecho da nossa carteira inteirinha da volta toda, mais um cursor. Vamos precisar também de viés para dar um acabamento e vamos precisar da nossa etiqueta, é lógico. Então agora vou separar tudo aqui certinho para a gente começar o nosso passo a passo. Então voltei aqui, ó, peguei uma das partes do corpo que está com a manta, tá? É nela que a gente vai aplicar todos os bolsos. Então, deixa ela aqui que nós vamos utilizar bastante ela. E aqui eu trouxe os bolsos dos cartões. O bolso 1, bolso 2 e bolso 3. O que eu fiz? Lembra que ele estava aberto com metade de entretela? Eu fui ao ferro, aproveitei que eu ia estabilizar a entretela, dobrei ao meio e passei bem passadinho. Então, ele vai ficar desta forma, dobradinho, tá? Um ladinho aqui com entretela e um lado sem. E fiz isso nos 3 bolsinhos. Agora, nós vamos fazer um pesponto de um pé de máquina nas 3 beiradinhas onde tá a dobrinha, tá? Que é pra dar o acabamento no nosso bolso, pra ficar bem bonito. Então, vamos lá. E ela vai ficar desta forma, todas elas. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, o molde 2, tá? O do bolso 2. Com a ajuda de uma régua e um giz de alfaiate, nós vamos fazer a marcação na parte aberta, tá bom? De 1,5 cm, de baixo para cima. Desta forma. Agora, nós vamos pegar o bolso 1, vamos acertar parte de baixo aberta, com parte de baixo aberta, assim, ó, só colocar em cima bem certinho. Vamos colocar aqui uma presilhinha de cada lado para segurar no lugar. E vamos passar uma costura bem em cima desta marcação. Vamos ver, então, prontinho, passei a costurinha. Agora, nós vamos pegar o bolsinho 3, vamos dobrar ao meio.
E vamos fazer a marcação do meio aqui embaixo, na parte aberta também. Desta forma. Agora, a partir desta marcação para a direita e para a esquerda, nós vamos fazer uma marcação de 3 centímetros. Então, a partir do meio, 3 centímetros para a direita e 3 centímetros para a esquerda. E então, prontinho, vai ficar desta forma. Agora, nós vamos colocar a parte aberta. Com a parte aberta dos nossos outros bolsos, pode colocar bem certinho. Com a prisilinha, vou prender novamente. E agora, então, nós vamos passar uma costura em cima dessas duas marcações. Então, eu faço desta forma. Eu pego aqui de baixo, venho costurando até mais ou menos aqui, ó. Fiz uma marcaçãozinha para vocês verem que nós vamos ter que costurar em cima do tecido azul também, para formar 2 bolsinhos, tá? E aí, então, eu venho costurando até aqui. Deixo a agulha da máquina aqui, viro a minha peça desta forma e volto costurando. Isso vai fazer com que a costura fique mais firme, mais segura, com menos chances de estourar, de perder a peça. Por quê? É bolsinho de cartão, a gente coloca e tira o cartão toda hora. Então, precisa estar bem firme essa costura. Se você não quiser passar 2 costuras, faz um retrocesso bem bom aqui, de vai e vem várias vezes para ficar bem firme. Então, é só isso. Agora, então, vamos costurar essa parte para já ficar pronto os bolsos de cartões. E então, prontinho. Ficou desta forma costurado. Agora, eu já estou aqui com o meu cartão pra gente fazer o teste, ó. Opa, aqui embaixo ainda não tá costurado. Mas, ó, certinho. Os de trás também certinho. Então, agora sim, nós vamos pegar aqui, ó, o nosso tecido com a manta. Vamos colocar bem certinho, ó, a parte da abertura dos bolsos fica para o meio, tá? E a parte aberta aqui fica aqui embaixo. Então, agora a gente vai colocar tudo bem certinho. Vou prender de novo com a prisilinha. E vou passar um zigue-zague segurando tudo junto aqui, finalizando, dando um acabamento de segurança, deixando ele bem presinho na minha carteira. Então, vamos lá. E aqui, então, prontinho, ficando um bolsão aqui e mais 6 bolsinhos de cartões. Agora, nós vamos fazer o próximo bolso. Então, agora, para o bolso do zíper, nós vamos pegar aqueles 2 cortes do zíper B e o corte que tem a entretela de um lado só, que é os bolsos do zíper A. Nós vamos utilizar esses 2. Começando pelo bolso do zíper A, vamos também fazer aquela costurinha aqui em cima para dar o acabamento no nosso bolso. Vamos precisar de um dos zíperes e um cursor, tá bom? Do zíper menor. Então, agora aqui, vou só passar a costurinha de um pé de máquina. Prontinho, ó. Ele vai ficar desta forma. Já deixa ele reservado, porque agora nós vamos montar esse. Como nós vamos fazer? Direito do zíper com o direito do nosso tecido. Vamos passar um zigue-zague de segurança. Então, aqui, ó, prontinho. O zigue-zague de segurança. Agora, eu vou colocar direito do outro tecidinho com o direito do tecido que eu costurei o zíper, tá? E vou passar, então, uma costurinha de zíper. Vou jogar a minha agulha toda pra esquerda e vou passar uma costurinha o mais próximo que eu conseguir dos dentinhos do zíper. E então, prontinho, ó, passei a costurinha, tá? Ela vai ficar toda pegada. Agora, nós vamos aqui, ó, virar tudo certinho, cada um pro seu lugar. Vamos vincar e pespontar o nosso zíper. E prontinho, pespontei. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, o nosso bolso do zíper A. Zíper A, tá certo? E vamos fazer uma marcação com a nossa reguinha de patchwork e o giz de alfaiate de 1,5 cm, só que da parte que a gente acabou de costurar, tá? Então, da parte dobrada, 1,5 cm. Vou mostrar já.
Ó, aqui é a parte dobrada, onde tem o pesponto e essa marcação. Agora, nós vamos pegar o nosso zíper na parte do direito. Vamos colocar direito com direito do nosso bolso, só que aqui na parte de cima. Ele vai ficar desta forma. Aqui tá o bolso, aqui tá a marcação. Eu vou colocar esse lado do meu zíper bem certinho nesse 1,5 cm que a gente fez a marcação. Vou até colocar um alfinetinho aqui pra ficar mais fácil, não sair do lugar. Desta forma, ó, ele vai ficar dessa forma. Deixa eu mostrar aqui atrás. E aí, nós vamos passar uma costurinha de zíper, tá? Com a costurinha, com a agulha toda pra esquerda, bem próxima do dentinho do zíper. Nós vamos passar uma costura de fora a fora. Então, vamos lá. Vai ficar assim, essa costurinha. E agora, nós vamos jogar para frente o nosso bolsinho. Ó, ele fica desta forma. E agora, nós vamos passar o cursor. Se você preferir, pode prender as laterais aqui, ó, para o zíper não sair do lugar. Porque se você conseguir passar bem certinho, você não precisa passar uma vez e tirar. Você já pode passar e deixar preso... E deixar preso não, né? E deixar o seu cursor lá no meio. Coloca ele de frente para você e passa da direita para a esquerda. Vou dar um cortinho em um dos lados do meu zíper para desnivelar e vou passar o cursor. Prontinho. Cursor passadinho. E ele vai ficar desta forma. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, o nosso tecido que já está os bolsos dos cartões. E vamos colocar esse daqui do outro lado. Então, vamos acertar bem certinho. Vou só tirar aqui, ó. Vou dar uma refilada porque ficou com essa sobrinha aqui. Agora, eu vou colocar aqui embaixo tudo bem certinho e prontinho, ó. Agora, nós vamos passar um zigue-zague nesse bolso aqui pra prender ele aqui também. Então, vamos lá. Prontinho, passei o zigue-zague. Vou cortar aqui, então, o excesso do zíper. E se for necessário, passa de novo o zigue-zague. O meu eu cortei ele fora. Então, eu vou ter que passar novamente ali do outro lado. Vou passar aqui rapidinho. E o lado interno da nossa carteira está prontinho, ó. Aqui fica um bolso também. E aqui, então, fica esse bolsinho de zíper, bolsinho de cartões e mais um bolso grande aqui. E a nossa carteira na parte interna fica desta forma. Agora, nós vamos reservar que nós vamos para a parte externa. Então, vamos lá para a parte externa da nossa carteira. Aqui eu peguei, então, os 3 tecidos que eu cortei com o molde do corpo. Os 2 tecidinhos de forro e o tecidinho principal, né? Que eu já tinha cortado. O zíper também, o outro menor. Um cursor. Já peguei aqui também, ó, a tira da minha alcinha e o meu mosquetão pequeno. E agora aqui, então, como eu fiz? Dobrei ela como se fosse um viés, tá? Agora, nós vamos fazer essa alcinha de uma forma diferente. Pega o seu mosquetinho, já passa, ó, a sua tirinha. Vamos costurar essa beiradinha com o mosquetinho aqui. Então, como eu faço? Vou colocar aqui, ó, direito com direito, vou abrir e vou passar um pezinho, meio pé de máquina, que significa uma costura de meio centímetro, unindo aqui, tá? Ó, então, ela vai ficar assim, direito com direito, tudo abertinho, e a gente passa uma costurinha aqui de meio pé de máquina pra unir. E então, prontinho, ó, vai ficar desta forma, tá? Agora, a gente volta e dobra novamente. E agora, então, nós vamos rebater a nossa alcinha. Uma costurinha na parte de cima e uma costurinha na parte de baixo.
você vai andando aqui, ó, com o seu mosquetinho e fazendo a costurinha, tá? E então, prontinho, ó, ela fica assim, tá? Fechadinha. Agora nós vamos colocar aqui, ó, o nosso mosquete, né? O nosso mosquetão. Bem pertinho de onde a gente fez a costura, que é a junção. E vamos dobrar desta forma e passar uma costurinha bem aqui embaixo, só para segurar a nossa alcinha de mão desta forma. E então, prontinho, ó, fica preso assim. E a nossa alcinha de mão já está prontinha. Vamos reservar ela que nós vamos colocar ela na nossa carteira só no final. Então agora vamos aqui para o nosso tecido externo, nossa parte externa da carteira. Vamos começar fazendo uma marcação no tecido principal e em um dos forros, tá bom? Nós vamos marcar 12 centímetros. Prontinho, ó, fiz a marcação e agora nós vamos cortar. E então, prontinho, ó, dividi ao meio esses dois tecidos. E agora nós vamos aplicar o zíper. Mesma forma tradicional, direito com direito, passa o zigue-zague, coloca um dos forros, desvira e pesponta a costura. E faz a mesma coisa do outro lado. Então vamos lá, que nós já vamos deixar aqui tudo certinho com o zíper. E então prontinho, ó, vai ficar desta forma, forro aqui atrás, tecidinho principal aqui na frente. Agora então nós vamos passar o cursor de frente para você, da direita para a esquerda. E prontinho, o cursor fica aqui no meio. Agora vou pegar aqui, ó, o meu outro tecidinho de forro, com o direito para cima, vou colocar o meu tecidinho com o zíper aqui que eu acabei de fazer, a parte externa, bem certinho em cima, desta forma. Vou pegar aquela outra parte que nós já tínhamos deixado pronta, vou colocar aqui em cima também. Vou prender com 15 linhas e vou então passar um zigue-zague para juntar tudo. Já vou cortar também aqui, ó, a sobrinha do meu zíper, para depois não ter problema de eu cortar o meu zigue-zague. E então, prontinho, ó, passei o zigue-zague em toda a volta, ficando desta forma. Agora, então, olha que bonita que ela vai ficar, muito chique. Agora, então, nós vamos com o zíper, tá? O zíper grandão, nós vamos destacá-lo, porque nós vamos utilizar apenas um lado deste zíper, tá? O outro, então, pode guardar. Nós vamos começar aqui ele marcando 6 centímetros. Vou pegar a caneta mais escura. Marca com caneta que apaga, tá bom? Porque senão depois fica aparecendo e fica feio. Marquei 6 centímetros. Agora, nós vamos marcar o meio daqui. Então, vamos colocar assim, ó. E marcar o meio. Nós vamos começar o zíper da parte que a gente abre o nosso zíper, não que a gente fecha. Porque para finalizar, nós vamos fechar os zíperes no mesmo lado, tá? Então, daqui, ó, da parte de trás do nosso cursor, é onde nós vamos começar o zíper aqui, tá bom? Então, é só observar isso certinho. Então, aqui já fiz a marcação do meio, tá? Então, nós vamos colocar o nosso zíper
marcação de 6 centímetros com a marcação que nós acabamos de fazer, com o direito para cima, tá? E os dentinhos para dentro. Então, é só alinhar meio com a marcação. Vou colocar aqui uma presilhinha. E nós vamos vir fazendo um zigue-zague segurando esse zíper em toda a volta até chegar aqui, ok? Então, vamos lá. E aí, então, eu costurei, ó, até chegar nas duas, na marcaçãozinha aqui que a gente tinha feito, ó. Deixa eu puxar isso pra cá. Ai, ó, ficando desta forma, tá bom? Agora, nós vamos colocar o viés, tá? Nós vamos fazer assim, ó, uma dobrinha aqui pra começar e vamos vir costurando em toda a volta com meio pé de máquina. É só colocar bem certinho. Vou colocar aqui uma presilhinha pra segurar desta forma e vou vir costurando em toda a volta com meio pé de máquina. Vou só mudar a linha da minha máquina, que agora eu vou costurar com o amarelo. E agora sim, com a linha certa, vou costurar com meio pé de máquina em toda a volta. Tomando bastante cuidado para não costurar aqui nesse encontro os zíperes, tá? Eles têm que ficar aqui para baixo. Então, aqui vou mostrar como que eu faço o cantinho. Vim costurando com o meu zíper, ó, todinho aqui, costurando com o meu viés, perdão, todo aqui. Antes de chegar, uns meio centímetros antes de chegar no final, eu dou um retrocesso, aí eu faço dessa forma. Eu dobro ele pra fora, ó, formando um canto. Deixa eu dobrar certinho, não consigo mostrar. Então, eu venho costurando, depois eu faço assim, ó, dobrando, formando esse cantinho aqui, ó. Uma quina, tá vendo? Ó, formo esse cantinho. E volto com o meu viés pra cá. Vou até na minha máquina, prendo a agulha aqui, vou colocar uma presilhinha pra mostrar. O meu zíper tá pra fora, tá vendo? Eu empurro ele pra dentro, porque aí ele fica aqui, ó, bem certinho, empurrando ele pra dentro. E volto aqui, então, com o meu viés, costurando toda essa beiradinha, tá? Fiz isso nos 4 cantos. Vou só finalizar essa parte. Vou pegar aqui, ó, na hora que eu estiver passando em cima, vou jogar assim pra baixo, os dois, ó, dessa forma. Vou vir costurando até finalizar aqui, transpassando um pouquinho em cima, tá? É isso que eu vou fazer. Então, vou costurar aqui. E então, prontinho. Ó, ficou desta forma. Aqui eu vou cortar o que sobrou do meu viés. Do zíper ainda não, tá? Do zíper a gente não vai cortar o excesso ainda. Tirei aqui, então, as linhas. E agora eu vou ajeitar o meu viés para fora, que nós vamos rebater o viés na parte de fora. E é agora que nós vamos colocar a etiqueta. Então, já pega a sua aí para ela não ficar fora da sua peça. Então, agora aqui é só vir ajeitando o viés e prendendo. Então, prontinho. Arrumei. Agora, na hora que eu for costurando, eu vou puxando mais e acertando. E agora, então, eu vou rebater, escolhendo aqui um cantinho para colocar a minha etiqueta. Vou colocar ela aqui. Vou pegar o meu auxiliar, o meu furador de mão, máquina aposta. E agora, então, bora lá costurar, rebater, né, todo o nosso viés para dar o acabamento, que já estamos
quase finalizando. Só vai faltar passar o cursor e finalizar ali embaixo o nosso zíper. Então agora sim é só rebater essa costurinha. Prontinho, finalizei o meu viés, já cortei todas as linhazinhas que estavam aqui soltas. Agora nós vamos fazer então a parte de dentro, ó, ele fica dessa forma, todo bem acabadinho, bem bonito. Agora aqui, ó, deixa eu ver uma forma de mostrar bem certinho pra você. Então aqui, ó, ficou aquela parte aberta, tá? Nós vamos virar ele assim, ó. Vamos colocar dentinho do zíper com dentinho do zíper, desta forma. E nós vamos virar, ó. Então eu fiz assim, coloquei aqui, ó, dentinho com dentinho. Se você vier ajeitando ele aqui, ele vai ficar com os dentinhos para baixo. Nós vamos erguer para cima, dentinho com dentinho. Ele vai fazer aqui, ó, um detalhinho dobrado, tá? Aí aqui agora nós vamos passar o cursor. Deixa eu virar ele aqui, certinho. Aí, agora aqui eu vou passar o cursor. Ele vai ficar desta forma, com o cursor passado. Eu vou passar o cursor, que eu acho que com o cursor vai ficar mais fácil de entender. Então aqui, ó, é um pouquinho chato essa parte, que agora é hora de fazer tudo bater. Então, talvez nós vamos ter que passar mais de uma vez. Passar, tirar, passar de novo, faz parte. Então aqui é só você ir ajeitando para ele ficar o mais retinho possível. Ele vai ficar desta forma, o cursor, tá vendo? E o nosso zíper, ele fica virado para baixo, com o direito para baixo. E ele forma essa entradinha aqui. Agora nós vamos passar o cursor por esse buraquinho. Passa primeiro aqui, ó, o pingentinho do cursor. Aí, ó, e agora é só puxar, tá? E prontinho, ele vai ficar desta forma. E agora segura, dá uma puxadinha, vai puxando até ele sair pra fora. Ó, ele vai ficar desta forma. E agora aqui é só a gente fechar e ver se bateu tudo certinho. Bateu aqui, ó, os cantinhos, tá? Que é eles que às vezes fica torto, aí sua carteira fica feio, né? Se não bater certinho. Dá uma olhada, vai ajeitando, prontinho. Então bateu certinho, tá? Aqui, ó, você vai encaixar ele ali dentro, ó, ele encaixa, tá vendo? E aí fica tudo bem fechadinho. Agora nós vamos abrir novamente, que nós vamos dar o acabamento nessa parte aqui de baixo. Então, o que eu faço? Eu vou cortar o excesso de zíper. Então, depois que tá tudo certinho, você corta aí o excesso. E eu vou dar o acabamento com viés. Mas se você quiser, pode dar acabamento com tecido, que também dá certo. Com o viés, eu vou pegar aquela sobra. Vou abrir aqui, ó, a parte de cima, vou dobrar pra dentro pra dar um acabamento no meu viés. Dobro de volta para baixo, ajeito, ó, ele fica com um acabamento aqui, tá vendo? E depois eu faço a mesma coisa no outro lado. E só vou encaixar aqui em cima. Procura sempre utilizar o viés da mesma cor do seu zíper, tá bom? Pra não ficar feio. Vou pôr uma presilhinha aqui. Vou vir acertando, cortar um pouquinho maior. E fazer a mesma coisa dobrando pra dentro. Abrir as laterais do viés.
Ajeitei e vou ver se deu o tamanho certo pra mim poder... Então agora eu abro. Ajeito aqui onde eu fiz a dobrinha. Faço a dobrinha tudo novamente. Vou encaixar lá no meu zíper. E vou passar uma costurinha para dar o acabamento. E é só isso. E aí eu já volto então com a nossa carteira prontinha e finalizada. Então voltei com a nossa peça finalizada e olha que coisa mais linda que ela ficou. Então o acabamento fica dessa forma, tá? É só mesmo para dar o acabamento no final do zíper. Você pode fazer de tecido, como eu falei. E também fica bem bonitinho. E aqui, então, ela ficou prontinha, finalizada. Olha que linda que ela ficou. A parte de fora fica assim. Muito bonita, né? Bem acabadinha. Vamos fechar. Aí, ó, fechadinha. Fica desta forma. Aí, aqui em cima, então, ó, você abre o zíper. Você fica com mais 2 bolsos. Olha, bem legal. Aí a alcinha você pode prender nesse zíper ou nesse. Eu gosto de prender nesse de cima, eu acho que fica mais bonita, ó. Aí fica assim com a alcinha. E eu trouxe aqui algumas coisinhas de carteira pra gente rechear a nossa aqui, pra você dar uma olhadinha como que fica. Então aqui em cima, ó, fica bem legal pra você carregar o celular. Você pode carregar celular, carregar dinheiro, documento... O que você precisa mais à mão, né? Celular é o que a gente sempre precisa à mão toda hora, né? Ó, ele fica assim aqui dentro e ainda tem mais um bolsinho. Aí, abrindo aqui, então, nós podemos colocar muitas coisas. Vou começar colocando aqui, ó, alguns cartões. Então, ó, fica assim, o primeiro bolso, ó, fica bem certinho. E o de cima fica também certinho. Peguei mais alguns aqui, ó, pra colocar. Cabe bem certinho, olha. Fica super legal. Olha que graça que fica. E aí aqui, então, também tem mais um bolso que você pode colocar, ó, dinheiro. Olha, o dinheiro cabe aberto aqui dentro. Ai, ó, fica dessa forma. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ai, do outro lado, então, opa, tem mais um bolso que a gente pode colocar aqui, ó, a identidade, cabe bonitinho, dá pra pôr carteira de motorista, o que você precisar. E aqui nesse bolsinho de zíper, olha que lindo que ele fica também, eu vou guardar algumas moedinhas. E você também pode organizar da forma que você preferir. E olha que linda que ela fica com tudo na mão, né? Fechando. E tcharam! E ela fica desta forma. E lembrando que para adquirir o seu projeto, aqui abaixo na descrição do vídeo tá bem explicadinho como fazer para comprar. E aproveite que durante todo o mês de novembro estará com promoção de lançamento da carteira Lua. Então você não pode perder. E eu espero muito que você tenha gostado do nosso passo a passo de hoje. Para mim foi um prazer estar aqui compartilhando com você essa carteira linda. Eu espero muito que você tenha gostado. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. Me conta aí o que você achou da carteira Lua. Compartilha esse vídeo com suas amigas artesãs. Eu e você nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Beijinhos da Jo e tchau!